Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. E vamos à palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Gênesis 26 diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Não desças ao Egito, o Senhor falando com Isaque, e habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente te darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e o meu mandado, e os meus preceitos, os meus estatutos e leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar, por amor a Rebeca. Deixa eu avançar aqui para outro versículo. Versículo 12: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Versículo 15: Por isso lhe entulharam os poços, todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abrão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os nomes que o seu pai já havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso receberam o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse poço não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Bérseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém? Quem está feliz com Jesus aí nessa noite? Então vamos lá. O Senhor tem falado algumas coisas no nosso coração, e a gente quer compartilhar com você nessa noite. Esses são dias em que não vamos precisar, e 2024 é um ano que nós não vamos precisar clamar por chuva. Evangelicamente a gente aprendeu a clamar por chuva: Senhor, manda a tua chuva, manda a tua chuva, manda a tua chuva. Mas 2024 vai precisar ser um ano estratégico. Faltam 3 domingos para terminar o ano. Eu queria que você anotasse isso. Queria te pedir para anotar isso. 2024 vai ser um ano estratégico. O que nos faltou de estratégia, o que nos faltou de sabedoria nesse ano, nós vamos ter que entrar no início do ano já com sabedoria e estratégia. Quem está comigo? E uma das certezas que eu tenho para esse ano
é que nós não vamos precisar clamar por chuva. O crente gosta de clamar por chuva, mas o Senhor está nos ensinando a trabalhar naquilo que já está estabelecido e que por muitas vezes nós não estamos conseguindo ver. Amém? Está comigo até aí? Então vamos lá, versículo 2. Versículo 2. De novo. Apareceu o Senhor para Isaque e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Nós temos uma tendência a um movimento aleatório quando as coisas não estão de acordo com a nosso querer, nossa vontade. Quem está comigo? E nós passamos, a gente tem falado aqui constantemente, nós passamos, a nossa vida, ela é marcada, nós vivemos estações, então nós vamos precisar aprender a viver estações. Está comigo até aqui? Vocês têm nos ouvido falar, não tem como colocar roupa de inverno no verão e nem roupa de verão no inverno. Não dá para chegar no inverno e falar, Deus, faz do inverno verão, porque agora eu quero andar com roupa de verão. Ou faz do verão inverno, porque eu quero andar de cachecol. Não tem como. Ou a gente entende as estações de Deus, ou nós vamos viver estações trocadas. Isso pode nos custar caro. E eu quero te falar isso nessa noite com muita propriedade. Com muita propriedade eu quero te falar isso nessa noite. Então a palavra do Senhor aqui para Isaque é: não se move dessa terra. Até os nossos 25 anos, os nossos movimentos são facilmente contornados quando esses movimentos quando não são movimentos bem feitos, a gente contorna. Mas depois de um certo tempo, se os movimentos são mal feitos, a gente leva muito tempo para contornar e por muitas vezes existem alguns que a gente nem consegue contornar mais. Então eu estou aqui nessa noite falando numa condição, e quero falar isso com muita simplicidade, numa condição de pai. E uma coisa linda dos pais é que pais não são perfeitos, mas pais são experimentados. Obrigado Priscila pelo seu amém. Pais não são perfeitos, pais são experimentados. E isso deve ser uma máxima que a gente deve levar para a nossa relação para dentro de casa, mesmo com o nosso pai e com a nossa mãe. Porque os nossos pais nunca serão perfeitos, mas eles são experimentados. Tem alguns irmãos que têm se aproximado lá de nós, lá no Recreio, que são pastores, que passaram por dores no ministério. E eu tenho os definido nas nossas conversas como homens de dores. A Bíblia fala sobre Jesus como homem de dores. Isaías 53 fala que Jesus era homem de dores. Era um homem, Isaías 53 é muito poderoso, porque fala de que ele era um homem de quem os homens escondiam o rosto. Imagina que Jesus viveu níveis profundos de rejeição, para desenvolver níveis inimagináveis de compaixão. Aleluia! Então quando as coisas não parecem muito bem para nós, a nossa tendência é se mover do caminho, é sair, é fazer um movimento aleatório. Só que isso pode custar caro para mim, pode custar caro para você, pode custar caro para os nossos filhos. E no presente essas coisas não são observadas, mas é no futuro. Os nossos pais já têm uma quantidade razoável de cabelo branco para dizer para nós: na sua idade eu não sabia, mas na minha eu sei. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Então nessa reta de final de ano a gente vai precisar aprender algumas coisas, se é que queremos viver um ano de 2024 seguro, para dar cada vez mais segurança para aqueles que de alguma forma nos ouvem, de alguma forma se nutrem daquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, a começar nossos filhos dentro da nossa casa. E lógico, não tem como eu não lembrar da frase do meu pastor nesses dias: escolhidos não tem escolha. E eu não vou pedir para você repetir, mas eu vou repetir para ver se você pega isso no teu coração: escolhidos não tem escolha. Escolhidos não têm 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 escolha. Você sabe que eu sou um cara que falo muito sobre Elias, né? E quando eu falo bastante, não sei em que nível, se é muito, mas constantemente. E quando a gente pensa em Elias ali, em 1 Reis 19, e a gente fala com muita facilidade que Elias estava deprimido, comendo e dormindo. E até que o Senhor aparece para ele, aquela coisa toda, tem ali o pão e a água na botija, e o acorda e diz: come e bebe. E depois deixa ele voltar a dormir. Depois ele fala: come e bebe, porque o seu caminho será sobremodo longo. E com a força daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites.
Eu quero que você pegue no teu coração essa palavra nessa noite. Você que entrou aqui fraco, você que entrou aqui com muitas questões no seu coração, na sua alma, você que entrou aqui com insônia, com síndrome do pânico, você que entrou aqui com depressão, eu quero te dizer, o Senhor tem uma palavra para o teu coração, e se você crê, levante as suas mãos nesse lugar. Levante as suas mãos e comece a adorar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero a tua palavra, porque a tua palavra independe até do canal que está liberando. É a tua palavra, Jesus. Então levante as suas mãos e adore ao Senhor nesse lugar. Você que tem um coração limpo, você que tem um coração puro, você que deseja ver a glória de Deus, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu preciso ver a tua glória, porque não é sobre A ou sobre B, é sobre aquilo que você começou a fazer na minha vida, é sobre a obra que você começou a fazer na minha vida. Eu me lembro o dia que você me tirou da droga, eu me lembro o dia que você me tirou, Senhor, das minhas insatisfações e medos e problemáticas. Senhor, eu sei a obra que você começou, e eu estou aqui porque eu creio, Senhor. Eu creio no que tu estás fazendo, eu creio em quem tu és, eu creio no que você já começou a fazer no meu casamento. Se você pode, levante as suas mãos e se expresse. Não deixe os teus sentimentos te roubarem a verdade da palavra. Levante a sua voz no seu lugar e clame. Apareceu o Senhor, versículo 2. Apareceu o Senhor, versículo 2, para Isaac e disse: não desças ao Egito, fica aqui na terra que eu te disser. Essa é uma palavra, Madeira, que vem muito forte no meu coração no início da pandemia. No início da pandemia, essa foi a palavra que Deus falou no meu coração. Eu falei: Deus, para onde eu vou agora? Eu não pensei assim como eu ia falar, quase que falei. Eu falei: tá todo mundo em Cristo, tá todo mundo com medo, tá todo mundo perdido. E eu vou para onde? Eu quero pegar minha família e ir para algum lugar. Sabe o que o Senhor falou para mim? Pega a tua família e corre para mim. Não se move aleatoriamente, Rodrigo, porque continua em curso uma palavra. Deixa eu te falar isso em nome de Jesus, irmão. Continua em curso uma palavra. E qual é a palavra que continua em curso, pastor? É a palavra que Ele semeou no teu coração. E Ele está dizendo, e eu agora quero confirmar isso com base em Filipenses 1, se eu não me engano, versículo 6, quando Ele diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Até lembrei: aquele que começou boa obra em minha vida é fiel. Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Jesus é fiel. Eu não cansará, não desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo. Levanta sua mão e declara, meu irmão. Traz à tua memória as promessas de Deus sobre a sua casa. Traz as memórias, as promessas de Deus sobre o seu casamento. Levante as suas mãos aos céus e canta a Ele nessa noite. Aqui na terra e no céu. Mais uma vez, aquele que começou. Não descansará.
do bem do Senhor aqui na terra e no céu. Solta a sua voz e adora o Senhor nessa noite. Solta a sua voz e bendiga o nome do Senhor nessa noite. Existem promessas sobre sua casa. Antes de você nascer, já haviam promessas sobre a sua casa. Elas não dizem respeito diretamente a mim e a você. Elas dizem respeito à nossa linhagem familiar. O Senhor ama seus filhos. Se você crer, vai pegando essas palavras. O Senhor ama seus filhos. Enquanto eu estou falando com você, é como se eu estivesse vendo no meu espírito, Ítalo, o Senhor dizendo para Isaac: não se movimenta por causa das circunstâncias, não. Não fica com medo porque está vendo fome. Uma fome mais intensa do que a fome que houve nos dias do teu pai Abraão. Não se move aleatoriamente, não. Como eu posso interpretar isso para a minha vida, pastor? Não se move porque as tuas emoções estão exacerbadas, não. Porque escolhidos não têm escolha. Parece que eu estou vendo o Senhor olhando para a minha vida. Parece que eu estou vendo o Senhor olhando para a tua vida e para a tua casa. E dizendo: teus pais passaram por coisas tão pesadas ou até piores do que você. Mas foi na geração dele que eu liberei algo para que te alcançasse. Foi quando os seus Shuri Andarabasai. Eu sinto o Senhor dizendo isso para pessoas aqui nessa noite. Foi quando o seu pai, com os braços sem esperança de que você ia viver, te carregou para o pronto-socorro, que eu liberei promessas sobre a tua vida. E o teu pai e a tua mãe acreditou e você voltou à vida porque você já ia. Mas eles clamaram e eu permiti que você vivesse. Eu sinto o Senhor falando isso, cara, nessa noite. Sabe o que eu sinto o Senhor falando com gente aqui, Daniel, nessa noite? Foi quando os seus pais não tinham o que comer em casa. Foi quando os seus pais já estavam envergonhados de tantas dívidas. E clamaram a mim, e eu respondi. Foi ali que eu liberei promessas sobre a sua casa. Foi ali que eu liberei promessas sobre a sua vida. Você ainda era muito pequeno e não estava lá. Não tinha ciência do que estava acontecendo, melhor dizendo. Mas fui eu que disse. E eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Ela vai se cumprir. Você só não pode se movimentar aleatoriamente. Não se movimente por suas emoções. Não se movimente por suas insatisfações. Essa palavra Deus me deu na pandemia. E eu falei: Deus, mas eu estou com medo também. Deus, mas o que vai fazer? Vamos perder o ar, vamos morrer. As finanças, o que vai acontecer com a igreja, Jesus? Irmão, deixa eu abrir um pouco meu coração para você. Eu não estou com medo do momento que nós estamos enfrentando na vida, na nação. Porque eu confesso para você que pregar aqui para ninguém nas cadeiras, na pandemia, foi a experiência mais louca que como pastor eu vivi. Eu já disse para você, e hoje quero falar de uma outra forma, que mais da metade da nossa vida a gente já está pregando. Mais da metade, ou a metade. E a experiência mais doida foi na pandemia. Eu falei: Deus, como é que prega para cadeira? Como é que prega para cadeira? Como é que prega sem saber quem está te ouvindo? E o Senhor me levou muito forte a essa palavra, muito forte. Eu quero dividi-la com você para esses dias. A palavra de Deus para Isaac foi: não sai, não se movimenta. Oh Deus, mas a fome está pesada. Oh Deus, mas o meu coração, eu estou muito triste, eu estou muito ferido. Mas não se movimenta, esse é o teste. Essa é a hora. Mas vamos continuar. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 3. Habita nela e serei contigo. E te abençoarei, a ti e a tua descendência, darei todas essas terras. E eu vou confirmar o que eu jurei para Abraão, teu pai.
E o que foi que eu jurei para Abraão, teu pai? Versículo 4. Eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas dos céus. E lhe darei todas essas terras na tua descendência. Serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. É por causa disso que eu vou te abençoar. Então presta atenção, pastor, então como eu faço para permanecer na palavra que Ele me deu, no lugar que Ele me plantou, no meio de furacões e vendavais? Como eu faço? Versículo 5, eu vou repetir. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Sabe o que ele está dizendo? Abraão me ouviu. Abraão foi fiel no ministério. Porque esse ministério que eu confiei a Abraão, o ministério que eu confiei a Abraão, está pautado nas minhas leis e estatutos eternos. Abraão ouvia a minha voz, cumpria o seu mandato, o seu ofício ministerial, porque isso estava ancorado na minha vontade eterna. Então, preste atenção. Como eu faço então, pastor, para permanecer firme? Revisite em oração, adoração e meditação as promessas sobre a sua casa. Ele ouviu, cumpriu o mandato, porque isso estava ancorado, respaldado naquilo que Deus havia dito, estabelecido na eternidade. Como eu faço, pastor? E o que você tem feito nesses dias, pastor? No teu lugar de oração secreto, no teu carro, nas tuas madrugadas. Hoje eu vim para cá e um amigo me falou assim: eu estou perdendo sono toda noite. E eu estou com o corpo cansado. E eu falei: você está perdendo sono toda noite ou está acordando para orar? Ele: não, eu perco o sono e entendo que é para orar. E eu falei: você está com o corpo cansado? Ele falou: muito cansado, porque quando eu entro em batalha espiritual, eu canso muito. O que você quer dizer, pastor? Esse é o tempo para isso. Esse é o tempo para nós revisitarmos, Fábio, em oração as promessas de Deus. Porque é uma tendência que nós temos num mundo tão acelerado, com tanto arrasta para cima. Eu falei isso hoje de manhã. A gente está arrastando tanto para cima, que até os nossos pensamentos já estão viciados a arrastar para cima. Você anda na rua com a cabeça assim, ó. A síndrome do pensamento acelerado engoliu a nossa geração. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: revisite as promessas que eu tenho sobre a tua casa. Alguns de nós, nos desviamos no caminho. Talvez você está aqui nessa noite e fala: pastor, eu me desviei, eu estou voltando para Jesus agora, ou estou voltando hoje. Eu quero hoje que você faça o apelo aí, ou chame à frente, eu quero... E talvez o inimigo venha te arrebentando na mente, a tua mente está arrastando para cima só medo, só acusação, só iniquidade. E o Senhor está dizendo: não, eu quero que ela arraste para cima as promessas. Porque até quando você estava desviado, tua mãe estava orando, cara. E tua mãe estava orando e dizendo para você assim: Senhor, ele é meu filho, mas antes de ser meu filho, ele é teu filho. Eu quero declarar que quando você estava com um copo de chopp na mão, tinha alguém intercedendo pela tua vida. Quero declarar que quando você estava na balada, quem lembra da Via Show aí? Fechou faz tempo, né? Eu sou dessa época. Tem gente deu aleluia forte aí. Os aleluia forte, não foi, irmão? Posso falar outros lugares aí, para ver se vai ter aleluia também. Charme ali em Madureira. Quem é o Charme ali debaixo do viaduto de Madureira? Tu ia, Fabiano? Vinha lá da Baixada? Caramba. Galera mais dessa região aqui era... Você que sabe. Quem lembra disso? Tu lembra? Ah, tá velho mesmo. Qual que era a outra que o pessoal ia domingo? Que era de playboyzinho daqui da área também? Eu não podia ir, que meu pai não deixava, né? Tinha que me arrastava para a igreja. Hã? Playhouse. Quem lembra da Playhouse, irmão? Aí já tem a Aline ia. Quem mais que tinha aqui no Valqueire, aqui nessa região? Não, estou falando leve, não vai falar do... Correntinha. Tem até hoje, né? Então, quando tu estava no Correntinha, tomando um vinho, irmão, tinha gente intercedendo por você. Quando tu estava voltando de casa, para casa, 3, 4 horas da madrugada, tinha gente com medo de você ser assaltado, tomar um tiro, mas estava intercedendo por você. Quando você chegava bêbado em casa, tua mãe, tua avó, tua tia, estava intercedendo por você. E sabe o que muitas delas diziam, muitos deles, dos nossos pais e avós diziam? Eu estou orando para que as promessas de Deus se cumpram. Sabe o que eles estavam fazendo sem muita teologia? Eu estou revisitando o que Deus disse.
Levante as suas mãos e diga a Deus: eu quero revisitar o que você disse. Revisita, Fábio, o que Deus disse. Revisita os sonhos de Deus para a tua vida, para a tua casa. Revisita, revisita. Não deixa os teus sentimentos te roubarem dessa revisitação. Revisita em oração, em adoração, porque sabe o que você vai ouvir? Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai Carlos, da tua mãe Bernadette, do teu pai Jorge, da tua mãe Sandra. Eu sei o que eles viveram, mas eu sei o que como eles cuidaram de você. Eu sei como eles profetizaram sobre a sua vida. Levanta sua mão e adora nesse lugar, nessa noite. Pastor, como eu posso não me mover aleatoriamente? Revisite em oração as promessas de Deus, porque os sonhos de Deus não podem morrer. Os sonhos de Deus estão vivos. Os sonhos de Deus precisam os sonhos de Deus precisam ser provados no teste do tempo e das circunstâncias. Os sonhos de Deus, eles vão ser provados quando Deus passar com um carro por cima de nós, para nos dar um caráter aprovado, para que a palavra dele tenha peso em nós, através de nós. Não o nosso peso, mas o peso dele. Eu vivo só para te adorar, para te adorar. Eu vivo para te adorar. Eu vivo só para te adorar. Para te adorar eu vivo, para te adorar. Isso. Oh, eu vivo só para te adorar, para te adorar. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, diga comigo, no mesmo ano. Quero declarar sobre 2024, sobre a tua vida, no mesmo ano. Pega isso de verdade. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, diga comigo, semear na mesma terra, e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Eu quero declarar que você vai viver. Eu quero declarar que você vai viver uma troca de jurisdição, não, uma troca de nível de frutificação. Você que tem colhido a 2 por 1, uma semeadura, ou meio por 1, semeia 1, colhe meio, ou semeia 1, colhe 1, ou semeia 1, colhe 2, aleluia. Eu quero declarar que chegou uma estação de 100 por 1. Mas qual é a chave para viver uma estação de 100 por 1? Não se mova por suas emoções, pelos seus sentimentos, porque escolhidos não têm escolha. Eu vou repetir para você pegar. Não se mova por sentimentos, não se mova por aquilo que você ouviu. Você tem nos ouvido falar muito sobre isso. E hoje eu não quero falar, mas não se mova por suas emoções. Segundo, revisite as promessas de Deus, porque elas não são promessas do pastor sobre a sua vida. Não fui eu quem prometi, não sou eu quem vai cumprir. Ah, mas não cumpriu isso, ou não cumpriu aquilo, ou não me colocou aqui, ou não me deu oportunidade lá. Não é sobre o pastor. Não é sobre o reverendo, ou sobre o bispo, ou sobre quem quer que seja. É sobre o que ele prometeu. É sobre o que ele prometeu. E o que ele prometeu e vai manifestar na sua vida precisa ser forjado em muitos testes. E um dos testes é permaneça. O teste é permaneça. E a ordem é, e a chave é, revisite as promessas. Como, pastor? Volta para casa, relembre elas. Se você não as tem anotado, relembre e anota. E ora as promessas. Ora as promessas. Quando o Júnior falou aqui, quem aqui quer ter muito dinheiro? Eu concordo com ele que isso é possível, mas eu não levantei a mão. Porque sabe o que está atrelado às promessas de Deus na minha vida? Que eu não vou ter muito dinheiro, mas as pessoas do meu lado vão ter. Obrigado pelo seu amém.
Se Deus disse que você vai ter muito dinheiro, levanta a mão e diga: eu vou ter, eu quero ter, Ele prometeu, acabou. Mas eu estou revisitando as promessas. Ele disse: eu nunca disse que você ia ter muito dinheiro, mas eu vou te cercar de gente que tem, e você vai ter que ouvir a minha voz, para se mover do jeito que eu quero, e semear sem medo naquilo que eu estou mandando, e não semear naquilo que você entende que tem que semear. Revisita as promessas. Pega o que está escrito a lápis, pega a caneta e reforça as palavras-chave das promessas. Grava, assinala com marca-texto. Pastor, mas eu tenho quase certeza de que isso faz parte das promessas de Deus. Não tem problema você ter quase certeza. Só não trate então como uma certeza, mas também não precisa tratar como dúvida. Pegou, volta para a tua casa e diz: Senhor, eu tenho quase certeza. Você pode me dar certeza nesses dias? Eu vou insistir para que tu me dês certeza. Ora uma vez, ora duas vezes. Quando Ele te der certeza, nunca mais deixe de orar por aquilo. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Esse é um bom momento, essa reta de final de ano é um bom momento para essa reflexão, para essa observação na vida. Porque você vai precisar ser testado, meu irmão. Você vai precisar ser esticado em coisas que você achava que dominava. Dá um aleluia aí só para ajudar o pregador, irmão. Você vai ser provado e esticado em coisas que os nossos pais foram também. E até de forma mais intensa, porque a fome que Isaac enfrentou na terra era maior, mais intensa do que Abraão enfrentou. O seu pai era forjado na dor da falta, na dor da fome. E Isaac foi mais forjado ainda. E o que falou no coração de Isaac, ou por que Deus falou no coração de Isaac? Porque tinha o altar dos dias de Abraão levantado. Por que nós somos visitados pela voz de Deus? Porque nós somos alcançados pela voz de Deus nos nossos desertos. Porque nós somos alcançados pela voz de Deus nas nossas guerras. Eu não sei quanto a você, e eu estou apavorado com isso. Tem dia que as angústias são maiores do que a voz de Deus. E eu já falei aqui, tenho falado sim. Eu sei que no inferno vai ter fogo inextinguível. Mas você quer viver um pouco do inferno, é não sentir Deus te abraçando e te amando. É possível? Sim, é possível. Sim, é possível. Então o que você quer dizer? Mas quando o Senhor rompe o silêncio e fala conosco? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Porque existe um altar na nossa casa levantado desde o dia dos nossos pais. Talvez você não saiba, você fala: pastor, mas o meu pai foi de religião afrodescendente, ou meu pai foi budista kardecista, então não era o altar do Senhor que ele havia levantado. Mas você já procurou saber quem foi tua avó? Você já procurou saber quem foi tua bisavó? Você já procurou saber quem foi tua tataravó? Teu tio avô, como é que fala tio bisavô? Tio bisavô, bisatio. Por que Deus, a voz do Senhor alcançou Isaac? Porque Abraão era um homem de altares. Levanta sua mão e adora o Senhor. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, eu quero te ajudar nessa noite. Volta para casa e derruba os outros altares. Derruba o altar de mamão. Derruba o altar da pornografia. Derruba. Em nome de Jesus, o inimigo vai tentar te acusar, mas derruba o altar da fofoca, derruba o altar da calúnia, derruba o altar da altivez, derruba e fala: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, e eu quero levantar o teu altar. Porque na vida dos nossos filhos, o altar que tiver mais erigido é o que vai falar. Quedas futuras são frutos dos altares levantados hoje. Então o Senhor está nos comissionando nessa reta de final de ano. Não é mais o altar dos teus sentimentos e vontades. Derruba. Como você derruba? Não se mova aleatoriamente. Segundo, revisite as promessas. E terceiro, seja intencional. Vai lá e fala, papai e mamãe, principalmente nós homens, né? Vamos botar a cara no pó, vamos abraçar de novo a Bíblia. Vamos pegar a Bíblia de papel que não está conectada na internet. E vamos nos apegar a ela e vamos dizer: Deus, eu quero quebrar os altares na minha casa, os altares a outros amores. Pastor, o que eu devo fazer depois de orar isso? Você vai ter que fazer isso todo dia. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa palavra para você, que é algo da nossa vida. Deus está ministrando na nossa vida pessoal e com pastores próximos.
Isaías 59 diz, estou abrindo parênteses, não é que a mão do Senhor esteja encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. É que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus para que Ele não vos ouça. Pastor, por que as coisas estão presas na minha vida? Por que as coisas estão retidas na minha vida? Será que Deus está com as mãos encolhidas para que não possa salvar? Será que Ele não está podendo ouvir? Não, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus para que Ele não vos ouça. Ah, pastor, então a minha linhagem é muito iníqua, as minhas mãos estão sujas de sangue, os meus dedos e tarará. O texto continua. Então não dá para mim, Deus, pastor, que desgraça. Não. Ele dá a chave nos versículos seguintes, ele diz assim, Rafael, porque não há ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é falso. Qual é a palavra de Deus para mim e para você? É só pegar essa chave. Que chave? Compareça diante de Deus e clame pela justiça. Ele não está dizendo assim, não há ninguém que compareça diante do Senhor e ore da forma certa. Ele está dizendo que não tem ninguém que compareça diante do Senhor e clame pela justiça. Mas não há ninguém que compareça diante do Senhor para clamar pela justiça, para parar de confiar naquilo que é nulo e aprender a andar na verdade. Explica, pastor. Não precisa levantar a mão, mas a questão é, ao invés de dizer Deus me abençoa, Deus ouve a minha oração, ele está dizendo não, clama pela minha justiça. E justiça fala de retidão. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que entrar na presença do Senhor e falar, Deus, quais são os seus caminhos retos para mim, para minha casa? Então como eu restauro o altar? Não é pedindo o que eu acho que preciso, é pedindo, Deus, restaura a retidão no meu coração, restaura a retidão na minha casa, restaura a retidão no meu lar, restaura a retidão na minha relação com a minha esposa, restaura a retidão na minha relação com os meus filhos, a retidão na minha relação com os meus irmãos. Uma coisa que eu tenho falado com os pastores e líderes das duas igrejas é, chega de justiça própria, chega da nossa opinião prevalecer sobre a opinião do outro. Eu sei que nós temos temperamentos, né, irmãos? Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Deixa eu abrir o outro parênteses. Quem pode ouvir o outro parênteses? A gente volta para a palavra e já termina. Outro parênteses. Deixa eu abrir logo a Bíblia então para a gente falar do outro parênteses rapidinho. Abre comigo lá rapidão, já vou voltar aqui para Gênesis 26. Prometo que eu não vou usar o tempo todo até 9h30 não, a gente vai acabar bem antes. Com o tempo a gente aproveita, não, pode ficar tranquilo. Prometo para você. 14, Gênesis 3:14 diz: então o Senhor Deus disse à serpente, diga comigo, serpente, visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Quando isso aconteceu? Quando ela seduziu o homem, o primeiro ser humano. E a sentença foi, comerás pó todos os dias da tua vida. Agora vai comigo lá para Apocalipse, capítulo, deixa eu ver se é o 10. Manda para mim. 12:9. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. A antiga, agora grande. Agora vamos para Gálatas capítulo 5. Versículo 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Aí você fala, ufa, dessa eu estou fora. Impureza física, moral, proveniente de desejos sexuais. Lascívia, libertinagem, insolência, licenciosidade,
ou sensualidade também, idolatria, adoração a deuses falsos, feitiçaria, artes mágicas frequentes, enfim, a gente já sabe o que é feitiçaria. Então, pastor, então na prostituição, impureza nem li direito, então pulo. Idolatria, não tem nenhum imagem, feitiçaria, também não faço. Aí a gente continua. Inimizades, porfias. O que é porfia, pastor? Contenda, disputa, discussão. Ciúme. O que é ciúme? Excitação de mente, ardor, fervor de espírito. Iras, brasa, ardor, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. É impossível todo mundo aqui ter fugido de tudo aqui. Pastor, nenhum disso me pega. Aí já está em pecado também. E coisas semelhantes a essa. Aí pega a gente. Não tem? Se o cara conseguiu fugir até agora, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro como outrora, e vos já preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Então o que é que nós temos instruído aos pastores e líderes que estão perto de nós, e nós estamos intencionalmente agora fazendo? Não queira ter razão. Porque todo o nosso partidarismo, toda a nossa bandeira levantada é facção, é divisão. Não queira ter razão, justiça própria é pecado. E é difícil porque cada um tem um temperamento, eu também tenho o meu. Eu conheço o meu, pelo menos acho. Mas essa é uma condição para pavimentarmos um caminho seguro para os próximos meses e anos. O que tem a ver os três textos que você leu? Ora, que a serpente que foi sentenciada a comer pó por todos os dias da vida, e que no início da história da humanidade era uma serpente sentenciada a comer pó por todos os dias da sua vida, durante todo o tempo, até a segunda vinda de Jesus, estabelecimento, cumprimento da sua vontade, o que ela fez? Comeu poeira. E deixou de ser uma serpente para ser o quê? Um grande dragão. De tanto que se alimentou, bichinha. E como ela se alimentou? Do pó da carnalidade humana. Porque nós viemos do pó e para o pó voltaremos. O que você quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer é que Satanás ganha terreno dentro de uma casa, dentro de uma igreja, se alimentando da carnalidade nossa. E o que fazer dentro da minha casa? Para de alimentar Satanás com carnalidade. E o que fazer dentro da igreja? Vamos parar. E o que seria isso, pastor? Não se exaspere mais contra ninguém, desde que o outro tenha razão. Porque existe um justo juiz. E eu não estou, por favor, irmão, eu não estou falando de nada. Eu estou falando de pais e mães dentro de casa. Eu estou falando de vida comum. Eu estou falando de dia a dia com os amigos, de dia a dia na igreja, de dia a dia no trabalho. Porque Satanás, tudo que ele quer é se alimentar de poeira, ou da carnalidade humana, do homem que foi feito do pó e que vai voltar para o pó. Esse é o alimento dele. Então todo tipo de porfia, ciúme e inveja é alimento para o inimigo. Por que eu abri esse grande parênteses? Porque esses são dias de nós voltarmos para dentro da nossa casa e discipularmos nossas esposas e falarmos para o Senhor: a gritaria tem que acabar dentro da minha casa. Os programas indevidos e os acessos indevidos têm que acabar dentro da minha casa. O inimigo vai te acusar e vai dizer: agora já era. Você vai dizer: não, agora eu estou levantando o altar do Senhor. Isso vai acabar. As medidas radicais para que isso acabe. Isso é isso. Porque, irmão, ontem já foi. O dia se chama hoje. Pega isso no teu espírito nessa reta de final de ano. Havia um altar levantado por Abraão, ou altares que Abraão levantou, que nos dias que Isaac estava no maior perrengue, maior do que estava Abraão nos dias da fome dos dias de Abraão. A história é muito semelhante ali com Abimeleque, já era um outro cara, era um descendente daquele dos dias do seu pai. Ele foi visitado pela voz de Deus. Ele foi alcançado pela voz de Deus. Eu me lembro nos dias em que eu estive longe do Senhor, em que eu não estava pensando no Senhor.
De vez em quando eu pensava nele com muita saudade. Mas não era um pensamento 24 horas. E eu fui alcançado pela voz do Senhor. E eu fui tomado pela voz do Senhor. Por quê, pastor? Porque havia o altar dos meus pais levantado. Eu quero declarar em nome de Jesus. Quem está pegando isso aí no Espírito? Vamos voltar então. Vamos lá para a gente terminar Gênesis 26. Quem pegou os parênteses aí? Aleluia. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu a 100 por 1. Porque foi o Senhor que o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou muito, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Eu não quero passar por isso aqui porque não é matéria para nós. E eu também não gosto de pregar sobre isso, mas você vai incomodar muita gente. Não precisa dar aleluia, porque você não precisa trabalhar para incomodar ninguém. Você tem que fugir de incomodar as pessoas. Mas vai incomodar. E quando incomodar, e quando continua fazendo o teu trabalho. Continua caminhando naquilo que Deus disse. Continua revisitando as promessas que estão sobre a sua casa. E semeia mesmo na terra da aflição. E semeia mesmo quando tudo disser que não. Lembrei de uma. Tudo diz que não. Tu sabe dessa? Tua voz me encoraja a prosseguir. O povo sabe, né, irmão? Quando tudo diz que não, que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Vem aí, meu, por favor. Canta aí, irmão. E cumpra em mim o Deus do impossível. Não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, vamos declarar mais uma vez. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Canta ele nessa noite, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. Não pode se frustrar. Se você puder, levante a sua mão e cante. Venha em meu. Canta forte, irmão. Sua destra me sustenta e me faz. O Deus impossível. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Canta forte, canta alto, meu irmão. A destra é a mão direita, é a mão que o guerreiro segurava a espada para a batalha.
É a destra do Senhor que te guarda, guarda a tua casa, amplia teus horizontes. Se você crê, se expresse aí, o Deus do impossível. Só melhores amigos podiam desfrutar da destra dos reis, cara. Reia! Deus do impossível. Você que já viveu milagres, você que já foi retirado de uma UTI pelo poder de Deus, canta forte. Aleluia. Rabacalarabalabalabaxô. De maneira que os filisteus tinham inveja dele. Não se preocupe, ame apenas, mas você vai provocar sentimentos que não são bons em outros. Não se preocupe, é Deus te forjando, é Deus te forjando. Você está comigo aí? Vamos avançando um pouco mais. Versículo 18. Uma outra chave, irmão, essa é uma outra chave poderosa. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Depois da morte de Abraão, os filisteus entulharam os poços. E o que ele fez então? Voltou no trabalho dos pais, desentulhou os poços dos pais e deu os mesmos nomes. E quais são os nomes que eles deram? Preste atenção. Mas os pastores, versículo 19, cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Deixa eu só abrir esse parênteses aqui. Abrir esse parênteses não, esse ponto, para a gente avançar e já terminar. Preste atenção. Quando a gente se movimenta para tentar achar veio d'água, pode ser que a gente erre e nunca ache. Por isso que é muito importante a gente trazer para o nosso coração, isso que eu vou falar agora, entender a diferença de propósito e proposta. É muito importante a gente entender a diferença de proposta e propósito. Proposta tem a ver com alguma coisa que é boa para mim, que eu entendo que é bom. O propósito tem a ver com alguma coisa que é necessário, com aquilo que Deus estabeleceu, e que as propostas podem me roubar daquilo que é propósito, mas se eu estiver firmado no propósito, isso a médio e longo prazo é muito mais poderoso do que qualquer proposta. Então ele permaneceu naquele lugar. Presta atenção, ele permaneceu naquele lugar. E visitado pela voz de Deus, por conta do altar levantado pelos seus pais, Deus o visitava, e Deus numa dessas visitas lhe disse: não saia daí. E aí naquele lugar de fome, no Egito, ele semeou e começou a colher 100 por 1. Ou seja, no tempo de crise, sem se mover por suas emoções e medo. O que foi que aconteceu com ele? Ele ouviu a voz de Deus num contexto de medo e fome, e ouvindo a voz no contexto de medo e fome, obedeceu, e obedecendo, começou a trabalhar, e trabalhando, teve direção de Deus, de procurar os poços que o seu pai já havia aberto. E quando começou a fazer, o que saltou? No primeiro poço que ele abriu, que ele achou e desentulhou, um veio d'água. Irmão, em nome de Jesus, vou te falar, existem promessas de Deus sobre sua casa que foram entulhadas. Talvez alguém no meio do caminho trabalhou, na hora H o poço foi entulhado, ou até fluiu água dali, mas foi entulhado em algum momento. Sabe o que o Senhor está dizendo? Volta lá, que eu não acabei de jorrar o que eu comecei no dia dos seus pais. Quem deu esse aleluia legal aí? Eu gostei desse. Obrigado, Atos. Só o nome desse é aleluia. É Atos o nome dele. Atos dos Apóstolos. Quem está comigo? O que significa isso? Em nome de Jesus, pastor, meu avô foi presbítero. Então vai lá. Eu podia falar de uma forma poética, e quero até falar, vai lá e tenta achar os caderninhos dele, mas eu não consigo. Então vai lá e vai na tua vovó, vai lá ouvir a história. Talvez Deus vai te trazer de lá com uma chave. E com essa chave na mão, revisita os lugares que eles passaram, revisita as coisas que eles fizeram. Você vai achar um veio d'água no teu quintal. Você vai achar um veio d'água no lugar que todo mundo diz que não tem.
Você vai achar um veio d'água, Lucas, no lugar que as pessoas vão dizer: aqui não tem mais jeito. Mas tem sim, porque os nossos pais levantaram o altar. Existe algo que Deus começou a fazer, que Ele quer continuar. Porque o Deus do impossível não desistiu de mim, não desistiu de você. Quando Isaac fez isso, um veio d'água. O que significa um veio d'água? Vida, irrigação, saúde, prosperidade, graça. É isso que Deus deseja, que você rompa nesses dias. Vida para os outros, saúde, prosperidade, graça, perdão, misericórdia. Perdão, misericórdia, perdão, misericórdia. Pastor, e aí eu vou de vento em polpa? Não. Sempre vai haver alguém, e eu não estou apontando para dedos, eu estou falando de ação de Satanás, para tentar fazer isso aqui. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Ezeque significa contenda. Vai levantar alguém para contender com você, na tua casa, na tua jornada, no teu trabalho, na baia do lado, ou na mesa do lado, ou na sala do lado. Não contenda. Você vai chegar entusiasmado com a palavra que Deus te deu de manhã, e alguém vai, irmão, presta atenção, não precisa levantar a mão, a gente esqueceu, mas eu quero te lembrar. Quantas vezes você estava carregado de uma palavra, de uma verdade, de um tempo de comunhão com o Senhor, do nada você parou no posto de gasolina, sei lá, do lado, do nada, alguma coisa aconteceu, o cara se levantou para você, começou a xingar, aí você xingou também e tal. Depois você entrou no carro e falou assim: meu Deus, eu estava num lugar, acabei entrando em outro. Isso, se for uma coisa passageira, você pede perdão, nunca mais vai ver o cara, fazer o quê? Se pudesse ver, ia lá pedir perdão, mas não vai ver. Mas às vezes é no trabalho, uma perseguição no seu trabalho, porque o inimigo não está satisfeito com a tua prosperidade. Não é só com a tua prosperidade, é com a tua responsabilidade. Glória a Deus, pelo um ali, outro aqui já me ajudou também. É sério. É sério. Esses são dias em que nós vamos ter que nos disciplinar, nós vamos ter que assumir responsabilidades para vivermos uma prosperidade sustentável. Não é mais sobre os repentes de Deus, é sobre um posicionamento responsável. Pega, mano, pega, pai de família, pega. Porque desde cedo nós aprendemos a apontar o dedo para o outro. A culpa foi, isso é o Adão. A culpa foi do fulano, a culpa foi do ciclano, do Bertano. Não, irmão, Deus está nos forjando. Ele nos forja dentro da nossa própria casa, para não sermos mais quem nós éramos e continuarmos naquilo que Ele disse. Sim, dá glória a Deus mesmo. Mas os pastores contenderam com Isaac. E o nome do poço, Ezeque, que significa contenda. O que foi que ele fez então? Cavou outro poço. Mas também contenderam com ele. Por isso recebeu o nome de Sitna, que significa briga. Então você vai trabalhar, vão contender com você. Você vai trabalhar, vão querer brigar com você. E o que você faz? Não contende. O que você faz? Não briga. O que eu faço, pastor? Só continua. Porque infelizmente nós somos uma geração de gente desistente. Se você só continuar, você chega em Rehobote. Pega isso, meu irmão. Você vai estudar para concurso, pega isso. Pega essa lista aqui, leva para casa, pratica, para ver se tu não vai romper um poço de água, um veio d'água. E aí quando romper, alguém vai dizer: não, você não vai entrar, você não vai passar, não vai dar para você. Você vai: não tem problema, eu não vou contender com você. Não vai alcançar, não tem problema, eu não vou brigar com você. Eu só vou continuar, porque eu já entendi. Eu só vou continuar, porque eu já entendi. Meu pai levantou o altar, minha mãe levantou o altar, meu avô, minha avó. E Deus me visitou com uma palavra, e Deus me encheu com uma palavra. E eu não me movo por emoções, eu me movo pela palavra, porque escolhidos não tem escolha. E se contenderem, eu não contendo. E se brigarem, eu não brigo. E o que eu faço? Eu continuo. E ele continuou. E chegou em Rehobote. Ou cavou mais um poço e deu o nome de Rehobote. Eu não quero aqui só te entusiasmar. Eu quero
liberar algo que o Senhor tem enchido o nosso coração. Rehobote fala de lugares amplos e ruas largas. Rehobote significa ruas largas e lugares amplos. Só vai poder viver vida de ruas largas e lugares amplos aqueles que se sujeitarem ao tratamento de Deus no caráter, para poder administrar uma realidade de prosperidade sem vaidade. Eu vou repetir, se você não quiser dar glória a Deus, não precisa, eu posso te falar um pouco sobre isso. Em alguns momentos você vai subir alguns andares e o próprio Deus vai permitir com que você desça alguns, porque Ele está trabalhando você para andar em ruas largas, para andar em lugares de fartura, em lugares de abundância. Mas para isso Ele tem que passar o carro no teu caráter. Ele vai ter que passar o carro aplanando o caminho do teu coração. Do teu não, do nosso, né? Por isso que nos dias lá de João apareceu no deserto dizendo sobre o caminho do Senhor. Que os montes seriam aplanados, os vales aterrados, os caminhos tortuosos retificados, e os escabrosos corrigidos. Ele estava falando, não estava falando de engenharia de trânsito, ele estava falando do coração dos homens. Se o meu coração é um coração esburacado, ele vai tapar os buracos. Se ele é um coração elevado, soberbo, ele vai alinhar esse coração. Se ele está torto, se ele se desvia por outros amores, ele vai trazer retidão. E se ele está danificado por dores, se ele está danificado por decepções, e se eu abro esse coração, ainda assim nesse estado, ele tapa os buracos, ele corrige, ele restaura. E se você entrou aqui nessa noite numa dessas condições, deixa eu te dizer, existe graça de Deus. Toda condenação seja removida da sua mente. Quando eu penso em textos que num primeiro momento eu pensava em condenação, hoje eu só vejo graça. Explica, pastor. Caim e Abel. Caim, se você tivesse procedido bem, você não seria aceito bem como a sua oferta. Antigamente eu lia assim, era Deus dizendo: Caim, você está condenado com a sua oferta. Poxa, você deu mole, Caim. Não, é como se Deus estivesse dizendo: Caim, vai lá, você ainda tem a chance de proceder bem, para que você seja aceito bem como a sua oferta. Você quer ver outro texto? Ananias e Safira. Ananias e Safira decidem em casa mentir ao Espírito Santo. Mas quando chega na comunidade e Pedro pergunta, ele mente, é fulminado, aquela coisa toda. Quando a Safira chega, o Pedro pergunta: e aí, venderam por quanto aquela propriedade? Era só ela não concordar com o marido que já estava morto. Ela dizia: não, vou falar a verdade para o seu Pedro. Eu vejo graça de Deus dando a oportunidade a ela de se arrepender, mas ainda assim ela continua na mentira. E o Senhor usou Pedro para dizer: por que vocês formaram esse desígnio no coração? Deixou Satanás formar esse desígnio no coração de vocês? Foi formado, não foi algo que estava aí, vocês deixaram formar. Mas eu vejo graça, porque o Pedro perguntando para ela, é o Pedro perguntando para ela: foi por quanto que venderam? Por quanto? Não mente não, não mente. Era graça, minha filha. O que você quer dizer com isso, pastor? Para a gente pegar a reta do final aqui. Não deixe, por favor, nesses dias, que a condenação do inimigo bloqueie a tua mente, que as acusações do inimigo bloqueiem a tua mente. Existe graça de Deus, é só você dar o passo nessa noite em direção ao que está sendo ministrado. Não retrocede, não volta para casa e perde a oportunidade de achar veio d'água dentro da sua casa. Isso, como eu posso achar veio d'água dentro da minha casa? Você quer uma chave? Volta à prática de orar pelos seus filhos quando eles estiverem dormindo, porque o veio d'água de repente é o teu próprio filho que está dormindo lá. O moleque vai explodir no Brasil, mas você não está orando por ele. Isso, levanta a sua mão e diga glória a Deus. É o moleque que Deus chamou como ministro de adoração para tocar o Brasil, mas a gente não está estourando o veio d'água ali dentro da nossa casa. E o Senhor está nos chamando de volta para esse lugar. Cujas águas vêm do trono do Senhor para ministrar, para restaurar o meu coração. Há um rio, quem sabe canta.
Há um rio cujas águas vêm do trono do Senhor. Para ministrar o meu coração, águas que transformam, águas que transformam, todo meu ser e tudo que sou, Senhor. Águas que transformam, águas que você na sua casa receba, seja curado nessa noite. Todo meu ser, todo meu ser e tudo que sou, Senhor. Purifica, canta alto, canta de todo o coração. Deixa ele lavar as mágoas, águas que transformam, águas que restauram. Meu ser e tudo que sou, Senhor. Quero me, eu preciso tanto. Só as vozes, águas que transformam, águas que clamamos como igreja, Senhor. Lava-nos, por favor, Jesus. Isso, clama, clama, clama. Oh, quero me, como eu preciso. Isso, deixa Jesus te pegar, irmão. Não é sobre o pregador, não. É sobre o Espírito Santo da verdade. O rio de águas vivas. Sobre o rio de águas vivas. Sobre o Espírito da promessa. É sobre o Espírito de Deus, meu irmão. Não é sobre pregador, definitivamente. Não é sobre o pastor A ou B. É sobre o Santo Espírito, que usa quem Ele quer para o propósito dEle. E Ele se movimenta no meio da sua igreja. E Ele cura, Ele restaura, Ele batiza, Ele restaura, Ele reforma, Ele lava, Ele aviva.
Essa é uma boa hora para você confessar os pecados. Essa é uma boa hora para a gente se lançar no altar de Deus e dizer: eu me arrependo, Jesus. Eu me arrependo, traz de volta a tua glória para a minha vida, para a minha casa, Jesus. Para os ambientes onde eu chegar, que quando eu tocar o meu instrumento, você venha, Jesus. Não porque eu sou bom, mas porque eu quero. Você diz: quem vai subir ao monte do Senhor, o que tem mãos limpas, não deixa a minha mão suja de nada e nem de ninguém, Jesus. E quem vai permanecer? O de coração puro. Eu não quero carregar ninguém no meu coração, Jesus, só se for para amar. Essa é uma boa hora para você fazer igual esses caras e se lançar aqui na frente. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Se um dia você saiu da droga, você não vai parar na fofoca da igreja. Você vai continuar até a vida plena e abundante. Se um dia você saiu do CTI, você não vai parar na palavra de acusação de alguém, de um patrão, de alguém. Não, ele começou a boa obra. Ele vai completar e vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Não deixe que te acusem. Não se levante contra ninguém que te acusa, mas não deixe o teu coração pegar as acusações. Você é filho, existe graça. Há um rio cujas águas vêm do trono do Senhor para ministrar o teu coração. E os erros do teu passado Ele está lavando agora. Ele já te perdoou, mas agora Ele te lava das consequências. Adore ao Senhor, receba cura nessa noite. Saia daqui curado nas suas emoções. Saia daqui restaurado nos seus sentimentos. Saia daqui curado da sua enfermidade física, ela não é sua. Adore a Jesus nessa noite, adore a Jesus neste lugar. Leremana soloromanamana shei.